No seu discurso de despedida aos presbíteros de Éfeso, o apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos, verso 28, diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Nesse discurso de despedida, Paulo fala de duas coisas. Fala do cuidado que eles devem ter sobre si mesmos e fala do cuidado que eles devem ter do rebanho. Então, como é que os presbíteros vão cuidar do rebanho? Atender pelo rebanho. Quero tratar agora sobre os dons espirituais que são necessários para que um presbítero exerça devidamente o seu ofício. Portanto, eu vou mexer com 4 dons. O dom de governo, o dom de ensino, o dom de pastoreio e o dom de pregação. Vamos começar, então, sobre a importância dessa dotação espiritual para o exercício do presbiterato. Desde há muito a igreja tem deixado de se preocupar com a dotação espiritual e moral de seus presbíteros. Escrevendo uma carta a alguém chamado Nepociano, essa carta datada de 394 AD, Jerônimo apresenta o seu desapontamento com o que já estava acontecendo na época. Ele disse nessa carta, aspas, muitos constroem igrejas no tempo de hoje. As paredes delas são de pilares de mármore brilhante, seus tetos resplandecendo com ouro e seus altares encravados de joias. Todavia, para a escolha dos ministros de Cristo, nenhuma atenção é dedicada. Os critérios de escolha dos presbíteros estão muito aquém dos critérios apresentados pela Escritura. Fecha aspas. A ignorância tem sido muito grande, tanto da parte de ministros ordenados, como dos que somente são presbíteros, chamados regentes, assim como por parte de quase totalidade da igreja. Muitas igrejas, por ignorância da verdade escriturística, têm elegido homens desqualificados para o presbiterato. Não podem ser eleitos homens simplesmente por serem amigos, afáveis, bem formados academicamente, ou porque têm posses ou outras qualidades pessoais quaisquer. Eles devem apresentar algumas características dos dons espirituais, assim como uma porção de características morais, das quais já falamos em outra palestra. Antes de serem eleitos, esses homens devem ser testados pela congregação. Não deve ser uma loteria para ver se dá certo, mas a escolha por parte da igreja deve estar baseada no teste dos anos anteriores da vida deles, onde eles mostram as suas capacidades espirituais e qualidades morais. Assim como os diáconos, certamente os presbíteros devem ser experimentados e se mostrarem irrepreensíveis que exerçam o ofício. Está lá em 1 Timóteo 3,10. Por essa razão, os presbíteros não devem ser neófitos, 1 Timóteo 3,9, mas homens experimentados na fé. O teste vem antes da eleição. A credibilidade do Evangelho está intimamente ligada à preparação moral e espiritual dos presbíteros da igreja. A credibilidade da igreja local está diretamente relacionada ao modo como os seus presbíteros vivem em família e na sociedade e com o ministério que eles exercem na igreja antes de serem ordenados. Portanto, o ministério presbiteral é uma tarefa, é uma obra. Veja o que diz 1 Timóteo 3:1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O episcopado, primeiramente, é um trabalho, é uma tarefa, é uma obra.
Se você é fiel no ministério presbiteral, você haverá de perceber que é uma grande tarefa ser presbítero. A palavra grega que é traduzida como obra, é ergon, sugere um grande gasto de energia, de esforço e zelo. Na verdade, o ofício presbiteral exige um trabalho incansável que pode durar a vida inteira. Uma tarefa sem fim. Toda real função no corpo de Cristo é um ergon, isto é, uma obra infindável, pois a tarefa de um evangelista não termina nunca. Nós morremos com os dons espirituais que Deus nos deu. Ser um evangelista não era uma função temporária, mas definitiva de Paulo. Está lá em 2 Timóteo 4:5. Por essa razão a igreja é estimulada a apreciar os que os presidem no Senhor. E a obra deles deve ser reconhecida porque a tarefa deles é exigente. A tarefa de um presbítero não termina quando as reuniões do conselho terminam. Estas são apenas para planejamento e averiguação da obra feita. Mas a obra presbiteral é gigantesca e pode durar a vida inteira, pois ela diz respeito ao exercício dos dons. Mas uma outra coisa que eu quero tratar aqui é que essa obra, ela é excelente. O texto fala, se alguém aspira ao episcopado ou presbiterato, excelente obra almeja. A palavra grega para excelente é kalos, e se refere ao que é nobre, honrável, de alta qualidade ou excelente. Essa é a razão pela qual o presbiterato é tido em alta consideração na Escritura. Essa obra é de grande valor e talvez seja a mais digna de todas as tarefas neste mundo. Por essa razão, o ofício presbiteral deva ser almejado. Portanto, uma outra verdade sobre esse texto é que o ofício presbiteral precisa ser desejado, almejado. Olha o texto novamente. Se alguém aspira, almeja, o episcopado, excelente obra almeja. Há dois verbos neste verso que indicam que o ofício presbiteral deve ser algo desejável. O primeiro é o verbo orgetai, ou oregetai, que é aspirar. Refere-se a um movimento externo, onde alguém vai em busca desse ofício por meios externos, tais como discipulado ou treinamento. E outro verbo é epithumei, que significa desejar também. Refere-se a um movimento interno, onde uma pessoa ardentemente tem uma compulsão cheia de paixão e sai em busca da realização dos seus desejos. É importante que uma pessoa aspire ao episcopado. Para que alguém seja presbítero é importante, embora não essencial, que ele tenha desejos de ser presbítero ou bispo. Todavia, há muitos hoje que querem episcopado por outras razões, diferentes das razões apresentadas pela Escritura. Além disso, há muitos que são pegos a laço e com dificuldade aceitam o cargo, mas sem desejo real de serem presbíteros. Daí o problema da igreja se torna estrutural, porque a sua estrutura organizacional está em desordem. Para um homem poder aspirar o episcopado, é necessário que ele preencha alguns requisitos com respeito a uma dotação espiritual, conforme o ensino geral das Escrituras. A dotação mencionada a seguir não significa que o candidato deva ter toda ela num grau elevado. Ele deve ter potencialidade para ser desenvolvida com a prática. O ministério do ofício presbiteral é exigente. Não é uma opção ser santo no presbiterato, mas é uma necessidade das qualificações morais e dotacionais. O ofício de bispo ou presbítero é de grande responsabilidade. Bispo é uma tradução infeliz do termo grego episcopos, porque ela porta as implicações eclesiásticas modernas que não são consistentes com o seu significado bíblico. Para evitar equívocos maiores, eu prefiro a tradução superintendente. Além disso, essa tradução reflete mais exatamente a ideia de um líder ou um que governa. Na cultura grega, um episcopos era um administrador da cidade ou gerente de finanças. Alguns eruditos creem que o uso que o Novo Testamento faz de episcopos é baseado nesse uso. Mas também havia um grupo monástico de judeus conhecido como os essênios, ou comunidade de